Salve nação alvinegra, mais um vídeo aqui pra vocês relacionado ao nosso queridíssimo Botafogo. E hoje, rapaziada, vamos trazer aqui pra vocês boas notícias, atuações de gala de Luiz Henrique, Thiago Almada e Igor Jesus, tá? Uma coisa que eu vou falar pra vocês aí, se você não é inscrito aqui, se inscreve, deixa o like e já compartilha aí pra um ou dois amigos pra ajudar aí na divulgação. E se você não é membro aqui do canal, galera, pode ir assinar o membro aí, tá? Um valorzinho simbólico só pra ajudar o canal e apoiar aí mais um botafoguense apaixonado. Vamos lá, rapaziada, vamos seguir aqui com as notícias que eu sei que vocês querem ver. Matheus Martins no mano a mano, ainda ele bateu pro gol! Todos os jogos são de exigência máxima. Igor Jesus chegar batendo pro gol! São finais para nós. Luiz Henrique recebeu livre! O Botafogo vive a maior invencibilidade do time na temporada. 11 jogos sem derrota. Uma conta cheia de jogos grandes, vitórias e clássicos com o Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão, classificações contra Palmeiras e São Paulo na Libertadores. É uma equipe muito vertical, é uma equipe que tem muita mobilidade, tem jogadores inteligentes que conseguem atacar o espaço, por isso que ele não escolhe adversário, ele joga daquela mesma forma porque é seu padrão de jogo. O próximo desafio para esse padrão de jogo do Botafogo vai ser na sexta-feira contra o Criciúma, aqui no Maracanã, que deve estar lotado. E esse foi o palco da última vitória do Botafogo sobre o adversário catarinense há 10 anos. Goleada por 6-0 no Brasileirão. Gol do Botafogo! Mas olha a diferença. O Botafogo estava lutando para não cair. O Maracanã não tinha nem 5 mil pessoas e o time terminou rebaixado aquele ano. Hoje o clima é outro. Praticamente todos os ingressos foram vendidos. De 2014 para cá, Botafogo e Criciúma se enfrentaram mais 4 vezes. 2 empates e 2 vitórias do Criciúma. A última em junho desse ano, no primeiro turno do Brasileirão. Depois de amanhã, o objetivo é aumentar para 12 jogos a invencibilidade na temporada e seguir firme na liderança. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Quando a gente fala de um, é quase inevitável não falar do outro. Foram mais de 10 anos disputando o prêmio de melhor jogador do mundo. Mas tem dias que um vai mal e o outro dá show. O Messi simplesmente destruiu a Bolívia pelas eliminatórias. Primeira vez dele jogando na Argentina esse ano. E ele que abriu o placar. Craque de bola, no reencontro com a torcida, no Monumental lotado. Depois não foi nem um pouco fominha e deixou o Lautaro Martínez na boa. Fominha, que nada! Outra assistência do Messi, dessa vez para o Julián Álvares. Mais cedo, na Liga das Nações, teve Portugal e Escócia. E o Cristiano Ronaldo fez isso aí. Cristiano e não... Ih, rapaz, não pode, gente. Não pode desperdiçar o lance assim. E eles combinaram, hein? Tem que ir, né, Cristiano? Vai fazer o quê? Agora pausa em Messi e Cristiano Ronaldo para falar do Almada. O 4-0 da Argentina foi do meio-campo botafoguense. O Messi guardou o melhor para o fim. Aos 38 minutos, entrou driblando e bateu de direita. O estádio reverencia a lenda. E 2 minutos depois, fechou a goleada. 6-0 Argentina. 3 gols e 2 assistências do Messi. Lionel Messi! 3 vezes no Monumental para a Argentina! Estou feliz com a vitória, quero desfrutar de tudo isso. Me emociona mais do que nunca estar aqui. E o Cristiano sofreu na Escócia. 0-0. Tem dia que é noite, né, CR7? E tem noite que é iluminada. De novo, né, Luiz Henrique? As mensagens de carinho estavam lá. Naquela vontade de fazer as pazes, sabe? De se declarar pro velho amor em voz alta. Na cabeça de todo mundo era noite de reconciliação. O Brasil precisava de uma vitória assim, né, Luiz? Sim, precisava por causa do nosso trabalho que a gente vem fazendo cada dia.
Mas a natural desconfiança diante de uma campanha irregular parecia um filme repetido no início do jogo contra o Peru. Os visitantes até chegaram a marcar com Flores, que estava impedido. Impedimento marcado no campo, como manda o protocolo. Ele esperou o Flores completar a jogada, esse senhor aí. A primeira finalização da seleção só veio aos 23 minutos, quando Rafinha acertou o travessão. No travessão! Bateu com gosto, camisa 11 na bola espirrada. Nesse lance, Igor Jesus pediu pênalti de Zambrano. E só depois de analisar no vídeo, o árbitro confirmou a mão na bola. E ele vai marcar o pênalti, não tem por onde. Cobrança e gol de Rafinha, deslocando Galese. Rafinha! O atacante teve a chance de aumentar, mas chutou fraco ao tentar encobrir o goleiro peruano. E numa boa jogada com Savinho, no início do segundo tempo, mais um pênalti. Novamente cometido por Zambrano. E dessa vez nem precisou do VAR. Concentra. Respira. Bate com firmeza. Era Rafinha destrancando de vez o cadeado. Segundo do Rafinha. Segundo do Brasil. Gerson esteve perto de aumentar. Defendeu, Galese! Igor Jesus também. Que bolão pro Wanderson, cruzamento, Igor! E Dorival começou a fazer mudanças. Substituições que acabaram sendo decisivas. E em 4 minutos, 2 jogadores transformaram uma boa vitória em goleada. E com estilo. Velocidade, drible, encarando e deixando os zagueiros para trás. Prazer, Luiz Henrique. Entrou o jogador do Botafogo, levou pro fundo, Rafinha pedindo, Igor. Muito prazer, Andrés Pereira. Golaço! O meio-campo pisou na área, mandou um voleio de atacante que lembrou um outro camisa 7 da seleção, conhecido por essa marca registrada, o tetracampeão Bebeto. Eu sabia que quando que o Luiz ia pegar na bola, ele vai para cima. E como o professor também falou pra gente, partir para cima, eu fui feliz ali, eu vi a bola vindo na minha direção, aí eu só ajeitei o corpo e fui feliz. Não foi feliz sozinho. Porque o Luiz Henrique outra vez saiu do banco para mostrar que a fase é das melhores. Bola recuperada no ataque e chute no cantinho. 4-0. Bota no cantinho! Levanta a galera brasileira! Quase 5 na bola do estreante Matheus Pereira, que passou raspando. Um jogo que era importante pra gente, voltar a vencer os 2 jogos nessa parada, nessa data FIFA. Obviamente que a gente está muito longe da perfeição, mas a gente está trabalhando forte e acredito que a gente está no caminho certo. A vitória mais elástica da seleção sob o comando de Dorival Júnior e um respiro na tabela de classificação. É uma equipe ainda em formação. De repente, aí na frente, nós poderemos vir a ter dificuldades. Vamos trabalhar para que isso não aconteça. E até o próximo encontro, em novembro, poder curtir essa onda de alegria por uma relação em franca recuperação com o torcedor brasileiro. Exibição da seleção brasileira lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, hein? Queremos ouvi-lo, certo? Porque agora vamos ouvir aqui Jéssica Sescon e também Alex para falar da goleada do Brasil. Tudo bem, Jéssica? Boa noite, enquanto a gente vê essas lindas imagens do belo Mané Garrincha lá em Brasília. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Felipe. Boa noite para você, Alex e galera que nos acompanha. Imagens boas aí, bonitas do Mané Garrincha, que deu sorte pra gente na noite de hoje, né? Acho que o segundo tempo especial da seleção brasileira é o que tem que ficar como marca aí
para dar esse incentivo para a seleção de Dorival, né? Acho que o placar elástico, ter sido uma goleada, favorece muito esse momento. Acho que a seleção estava precisando disso, o Dorival estava precisando disso. Primeiro tempo de uma seleção muito diferente do que a gente quer ver da seleção brasileira, uma seleção receosa, com medo de jogar, até pelo posicionamento do Peru, mas no segundo tempo a gente já viu uma seleção brasileira indo para cima, com velocidade, encontrando os espaços, mostrando mais qualidade de jogo, fazendo lances bonitos, isso também deixa o jogador mais confiante e aí o Brasil conseguiu construir uma boa vitória. Alex, boa noite, Alex. Eu estava falando aqui, né, citei o Luiz Henrique na abertura do programa, porque eu fui fazer uma pesquisa aqui sobre quantos minutos o Luiz Henrique tem com a camisa da seleção brasileira e a participação dele em gols nessa pequena amostragem. São 152 minutos em campo com o jogo de hoje. 2 gols e 1 assistência, ou seja, ele tem uma participação direta em gol a cada 50 minutos com a camisa amarela do Brasil. É uma bela amostragem aí para ele que está começando a carreira no time brasileiro, não, Alex? E que começo! Boa noite, bem-vindo ao Troca, Alex. Boa noite, Felipe, Jéssica, todo mundo que está em casa. Belo começo. E está representando aquilo de momento que ele vive na vida dele. Parece que ele se encontrou num momento muito mais maduro, que você vai se descobrindo fisicamente, emocionalmente. E tudo de tecnicamente que ele tem para poder oferecer, que ele vem fazendo já no Botafogo, e o gol que ele fez no jogo passado entrando, porque lógico, os 2 primeiros jogos que você chega na seleção e a seleção não vivendo aquele momento de fluência, vamos dizer, ele entrando jogando, ele teve a dificuldade que o Savinho teve no início do jogo, de ficar muito sozinho e tudo. A partir do momento que o jogo desbloqueia e pega esse momento que ele está vivendo hoje, de confiança, isso traz naturalmente uma condição de eficiência para você dar passe, para você fazer jogada e fazer gol, que acaba marcando. É um momento importante que ele chega ali realmente para esse momento, que a gente tem que falar de futebol e seleção brasileira no momento, e ele para esse momento realmente tem se tornado, tem se mostrado um cara importantíssimo para estar seguindo aí. Porque a seleção brasileira é bem isso. Em clube a gente já fala de ter elenco. Seleção brasileira também. Vão ter jogos que vão ter essa dificuldade em alguma parte dele e você precisa ter os outros atletas selecionáveis com essa condição, né? Todo mundo um pouco mais de Luiz Henrique, com essa luz e com esse momento para ajudar num resultado como foi hoje, é importantíssimo. A seleção brasileira é aquele negócio, né? Você está no lugar certo, no momento certo, e corresponder à expectativa, né? Porque às vezes, e muitas vezes acontece, só com os jogadores que hoje estrearam pela seleção brasileira, o Brasil já usou 65 jogadores, né? Nesse período pós-Copa de 2022. 65 jogadores. É mais do que o Tite usou em todo o ciclo passado de 4 anos. É muita gente. A gente está com um ciclo aí de 2, né? 2 anos. A Copa foi exatamente foi dezembro de 22. De 22. Então são 2 anos praticamente de trabalho, né? Quer dizer, trabalho porque o Dorival está num período muito curto aqui. Mas são 2 anos de pós-Copa e já usamos 65 jogadores. É um número muito expressivo. Muitos deles, né, foram convocados e talvez não voltem mais. Sim. Por isso que é importante você aproveitar, como o Luiz Henrique, por exemplo, tem feito. O Igor Jesus, no primeiro jogo dele, já conseguiu marcar um gol que foi importante para ele, deu confiança, hoje não balançou as redes, né? Mas acho que vai se garantir como titular aí, pelo menos pelos próximos jogos, com os 2 jogos que fez. Então é importante corresponder, né, Jéssica? Que nem sempre o jogador que está recém-chegado na seleção consegue. O Luiz Henrique tem feito com alguma sobra. Tem feito, isso é muito bom para ele e é bom para o Dorival. Acho que fazia parte do papel do Dorival na busca por essa renovação da seleção brasileira, que era tão pedida, tão exigida, ele trazer muitos jogadores mesmo, ele mapear mais jogadores, ele dar mais oportunidade para jogadores que não estavam, que a gente não via na seleção, era o papel do treinador. Só que nesse momento que a seleção tem que começar a render e começar a mostrar uma identidade de jogo, então ele precisa contar com esses jogadores que estão dando uma resposta. Ele precisa insistir agora. Acaba sempre batendo na resposta individual do atleta. Exato, eu acho que ele já conseguiu mapear, ele já teve uma amostragem. Quem deu a resposta, e tem gente dando a resposta, é que merece ter essa continuidade. E esse é o momento dessa continuidade existir. Para o time começar a se assentar, criar essa identidade aos poucos, os jogadores se conhecerem um pouco mais, entenderem o comportamento do colega, o comportamento emocional e o comportamento na tomada de decisão dentro de campo, para a equipe engrenar.
Senão a gente vai ver uma seleção que fica sempre parada no primeiro estágio de evolução, que foi aquele jogo contra o Chile, por exemplo, uma equipe não sabia como sair jogando, com muito receio de errar um passe. Nesse jogo a gente já viu uma seleção tentando um pouco mais, claro, não tomou um gol no início do jogo que atrapalharia todos os planos, como foi na última partida, mas já era uma seleção que buscava mais o ataque, que se encontrava um pouco mais, que tinha mais organização. Então, tá dando passinhos. Os passinhos são curtos, mas esses passos vão acontecendo. Para continuar essa caminhada de identidade de uma seleção brasileira, que é o que a gente tem hoje, sob o comando do Dorival, essa missão, então o Dorival precisa ter essas respostas, contar com essas respostas. O Luiz Henrique é um jogador que está dando uma resposta muito positiva. E a gente já comentava aqui sobre essa questão de o treinador é super importante, tem que ser. Só que o atleta ele também tem que se ajudar e ajudar o treinador. Senão ele testa 60 jogadores, ninguém dá resposta. 65 nesse Fala, como é que eu vou ter uma base, né, para poder seguir a partir daqui? É isso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o pessoal que participou da transmissão, lá direto do Belo Mané Garrincha, em Brasília, para conversar com a gente aqui no Troca de Passes. Lá já estão prontinhos Luiz Carlos Júnior, Paulo Nunes, o Perigoso e o intrépido Lédio Carmona. Eles já estão aqui, olha só, ansiosos para a participação no Troca. Dessa, hein? Você tá, por enquanto, salvo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava conversando aqui com o Alex, com a Jéssica, né, e estava pensando enquanto ouvia o que eles estavam dizendo. E aí me veio a seguinte questão na cabeça, porque é claro que depois de uma goleada de 4-0, a gente costuma ver o bom desempenho, ficar com a última imagem que foi do segundo tempo. Mas eu confesso que eu ainda estou na dúvida de qual é a real seleção brasileira. Se é a seleção que teve muita dificuldade no primeiro tempo, né, um primeiro tempo ruim mais uma vez, ou a seleção do segundo tempo, que acho que o gol também destranca muito, ou ajuda a destrancar a partida e faz com que o segundo tempo fique mais fácil. Mas eu queria ouvi-los em termos de projeção de futuro, o que vocês imaginam que seja a seleção brasileira daqui para frente? Claro que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Talvez seja uma mescla aí dos dois tempos. Mas mais a seleção do segundo ou mais a do primeiro? Dentro da realidade, né? Porque a gente espera que seja o segundo sempre. Mas queria ouvi-los, meus amigos. Bem-vindos ao Troca, Luiz. Obrigado, Felipe. O Perigoso e o Intrépido estão pedindo a presença do Luiz Henrique no time. Eu concordo com o que a Jéssica falou, só que eu lembro o seguinte, para que esse time busque entrosamento, alguns jogadores importantes ficaram fora nessa convocação por lesões. O Vini é um deles. A zaga, ele estava querendo mexer na zaga. Militão está fora. Marquinhos seria reserva. Ele testou hoje o Wanderson. Então, enfim, para você ter esse time, para você ter esse entrosamento, alguns jogadores não estiveram nesses dois jogos. Eram dois jogos que o Brasil tinha que vencer. Eram os dois últimos colocados. Achamos aqui que o primeiro tempo foi bem ruim. 1-0 com o primeiro tempo fraco. E como você falou, Felipe, aparentemente a última impressão é a que fica, não, Perigoso? Ah, meu Deus do céu. Aí, Lédio, o que eles fazem comigo? Mas eu gostei, o Felipe tá inspirado, gostei dessa. Sim, eu fiquei feliz de ter escapado dessa. Boa noite, Felipe, meu grande amigo Felipe, Alex, Paulo. Jéssica. Ainda bem que eu tenho a Jéssica aí pra me ajudar, porque se depender do Alex e do Felipe... Tamo junto, eu gostei, Felipe. Eu vou ficar com o segundo tempo. Eu sempre fico com o lado positivo da equipe, porque foi um primeiro tempo muito ruim, muito apático. Esperava mais da seleção brasileira, esperava uma equipe mais veloz, principalmente no setor ofensivo, com mais mobilidade, com mais intensidade, agressividade, não só no jogo coletivo, mas também na marcação coletiva. A seleção brasileira não fez isso, né? O jogo se tornou meio morno, meio monótono, e assim, eu esperava mais no primeiro tempo. Mas aí, o Alex sabe muito bem disso, quando você sai de um jogo ruim do primeiro tempo e se transforma no segundo tempo, você tem que parabenizar a equipe, você tem que parabenizar os jogadores. Aí a gente teve algumas mudanças. Desde o começo eu vi o Wanderson, que não fez isso no primeiro tempo, atacou várias vezes pelo lado direito, já no início da partida, já dando opção para o Savinho. Do lado esquerdo, o Abner começou a jogar mais, o time começou a jogar dentro do campo da seleção peruana. O volume de jogo foi maior, a velocidade do jogo foi maior, tanto que no passe do pênalti do Savinho, o Rafinha acelera o jogo com o passe com a perna direita. Então, assim, a evolução ela ainda é lenta, óbvio, né? O segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro. O primeiro tempo, para mim, não existiu, a não ser o resultado do 1-0. E aí abre o espaço.
né? A seleção brasileira está jogando com seleções que marcam muito atrás e quando você faz o primeiro gol, você sai na frente, você vai ter mais espaço, porque essa equipe, mesmo que não tendo condições de jogar, né, Lédio, ela vai tentar sair, ela vai tentar empatar. E aí você dá espaço para jogadores com muita capacidade, jogadores que têm muita qualidade, velocidade. Aí a seleção brasileira conseguiu mostrar aquilo que a gente está esperando. Respondendo a pergunta do Felipe, eu concordo com o raciocínio do Paulo, perfeito. Agora, respondendo diretamente a pergunta com qual a imagem que a gente fica, eu acho que a gente não tem que ter essa resposta hoje, entendeu? Eu acho que a gente tem que esperar, e não custa nada esperar, faltam... Teremos 2 adversários mais difíceis. Ainda temos 8 jogos nas eliminatórias. Por que a gente tem que tirar uma resposta por causa de um mau primeiro tempo e de um ótimo segundo tempo? Vamos esperar, vamos ver exatamente qual vai ser a cara que a seleção vai ficar. Eu gostei muito do segundo tempo. Acho que o Brasil fez um bom segundo tempo. Tudo bem, muita gente vai dizer, gente ranzinza, que não sou eu, que o Peru parou de jogar, tomou o segundo gol, se desconcentrou na marcação, cansou, entraram jogadores jovens que não conseguiram segurar o tranco do jogo. Ok, mas quando você pega um adversário assim, você tem que aproveitar e meter gol. Exato. Provavelmente, eu não vi o jogo, foi o que a Argentina fez contra a Bolívia hoje no Monumental de Nunes. E costuma fazer quando a Argentina pega esse tipo de adversário. E o Brasil tem que fazer. Pega adversário fraco, goleia. Faz o povo vir junto, se interessar, voltar a ter interesse pela seleção brasileira. Isso é importante, Agora, eu acho que um detalhe, o mais importante era fazer os 6 pontos nesses 2 jogos. Que o Brasil não vai ter nenhuma data FIFA com os 2 jogos tão fáceis assim de serem resolvidos. E o Brasil aproveitou. Daqui a pouco vai ter Venezuela em Maturim, vai ter Uruguai em Salvador, vai ser muito mais difícil a próxima data FIFA. Depois você tem na sequência uma Argentina em Buenos Aires. Foi concluída essa missão. Ganhou 6 pontos, respirou, abriu vantagem para o 5º colocado. Beleza. Agora, o que eu acho mais importante no que aconteceu nessa data FIFA é que o Dorival achou alguns jogadores importantes para a seleção. Ótimo. Ele achou bons laterais, Wanderson e Abner. Achou, que eu falo entre aspas, né? Ele convocou, escolheu e os jogadores entregaram, Wanderson e o Abner. Acho que o Rafinha no meio pode ser uma boa opção. O Igor Jesus é uma realidade. O Gerson, eu acho, para mim, tem que ser titular da seleção brasileira, independentemente do que ele jogou nessa data FIFA. Mas no Brasil, nenhum meio-campo tem intensidade hoje do Gerson. E o Brasil precisa de jogadores com esse pulmão, com essa vontade. E ele tem técnica. É um jogador completo, cada vez mais completo. E o Luiz Henrique, no meu modo de ver, tem que ser titular, porque ele jogou 4 vezes pela seleção. Nas 4 vezes ele jogou bem. Então, eu acho que não dá para mais discutir o Luiz Henrique nesse momento da seleção brasileira. Então, são muitas opções que o Dorival ganhou com essa convocação. Então, ele ganhou 6 pontos e um esboço bem interessante de seleção. Meu fone saiu aqui do lugar, mas eu já vou acertar. O Dorival acertou no segundo tempo, por que eu não vou acertar meu fone, né? Ele tá demais, hein? Vou fazer uma outra colocação para vocês aqui. Vocês já arrumaram algumas soluções aí para a seleção brasileira, concordo com a parte dos laterais. Vamos pensar no jogo do dia 14 contra a Venezuela. A gente teve 2 volantes no primeiro jogo, né? Diferentes dos 2 que jogaram hoje. Para começar o jogo contra a Venezuela, dentro do que vocês viram aí, já vi que vocês estão todos a favor do Gerson. Mas eu queria ouvi-los. Qual seria a dupla de volantes para o jogo contra a Venezuela dia 14, Lédio? Eu jogaria com o André 100%, eu jogaria com o André e com o Gerson. Seria a minha dupla, André e Gerson. Eu acho o André um jogador mais dinâmico, no meu modo de ver, que o Bruno Guimarães. E o Gerson, para mim, hoje, é absoluto. E aí, Luiz? Pessoal, e voltando aqui com vocês, só para recapitular uma coisa. É possível notar que eles não falam tanto do Igor Jesus, né? Beleza, que o Luiz Henrique, ele teve sim uma atuação sensacional novamente, né? E que em vários momentos eles citam aí o jogador do Botafogo como titular nos próximos jogos. Sim, beleza, tudo bem. Tá, mas mesmo assim, o que deveria ser notado é que o Igor Jesus teve participação direta, tá? Então ele precisa ser mais reconhecido, porque é um atacante, galera. Eu sei que o atacante ele vive de gols, tá? Ele vive sim de gols, mas cara, é só olhar pro jogo do Igor Jesus aí que a gente vê que é uma peça essencial na seleção brasileira também, tá? Sem falar que nós temos aí o Alex Telles, né? Se for falar de outros jogadores, temos também Thiago Almada, temos Savarino,
tá, rapaziada? Inclusive, eu tô aqui com a matéria do Savarino aqui, ó. Ele teve uma atuaçãozinha discreta, tá, galera? Ele jogou em 65 minutos na derrota da Venezuela para o Paraguai de Gatito Fernandes, ó. Tá vendo aqui, galera, ó? Cara, é meio complicado, tá, falar quando se fala de futebol e envolve o Botafogo, porque, querendo ou não, mesmo que a mídia ela se entregue, que gosta, sim, das jogadas dos jogadores ali do Botafogo, de alguma forma eles, cara, meio que recua, tá? Porque olha só a forma que eles falam do Gerson, tá, galera? Ah, não, é mimimi. Cara, não é mimimi, velho. Não é mimimi. Gerson é bom de bola, sim, mas é mais marra do que futebol. Aí vai ser, eu vi um rapaz citou, o poderoso, eu vi um comentário, se não me engano, foi uma página do Flamengo, o poderoso Luiz Henrique contra o poderoso Peru, tá? E na mesma postagem, jogadores elogiando o Gerson, tá, rapaziada? Inclusive, comentaristas fazem isso aí. Então, cara, não dá pra gente saber ao certo o que é que esses comentaristas querem fazer, o que eles querem trazer a público, tá? Porque nós sabemos aqui que a maioria dos jogadores são criados pela mídia. Eu não vou citar nomes aqui, né, galera? Mas tem vários aí, vocês sabem quais aí, que é jogador de 2 minutos e tal, e às vezes entra, tem a chance de fazer um gol, faz, e a mídia coloca o cara lá em cima, velho. Então, assim, não pode ser dessa forma também. Então, isso aí tem que ser revisto, tá, galera? Vamos ver aqui, referente aqui ao Igor Jesus, né, que ele vibrou aqui, feliz por colaborar com a assistência. Honra enorme representar a seleção em casa. Então, aqui, olha a vitória, olha o que ele falou. Que vitória. Parabéns ao grupo pelo desempenho e feliz por colaborar com assistência. Foi uma honra enorme representar a seleção brasileira em casa e o sonho continua. Cara, eu duvido muito, tá, galera? Eu quero muito que esse cara, que o Igor Jesus, ele vingue na seleção, que ele tenha mais oportunidades, que ele possa estar na futura Copa do Mundo aí, quem sabe trazer até o Hexa pra nós. Mas, cara, eu duvido muito. Como o comentarista falou, já se passaram 65 jogadores nesse pequeno período aí da seleção em 2 anos. Então, como eles falaram, né, rapaziada, com o Tite já foi, acho que mais que metade, né, rapaziada, não sei, foi mais ou menos algo assim, não lembro, tá, mas foi basicamente isso. Então, dá pra gente perceber o que? Eles estão fazendo uma bateria de jogadores e no final, galera, vai ser um ou outro aí selecionado aí por cara, tá, e por futebol, realmente aí só vai ficar Vinícius Júnior, Neymar, acredito eu que também Rodrigo, né? Porque tem um certo nome. Sem falar que o Rodrigo, velho, parece que tem algo contra o Igor Jesus que não dá uma bola no cara, velho. Pelo amor de Deus. Cara, ele balança pra lá, balança pra cá, o cara passa só, ele não toca pro cara, ele não lança uma bola pro Igor Jesus. Então dá pra ver uma certa má vontade, é meio que como se quisesse queimar o jogador ali, né? E assim, rapaziada, é o que o Botafogo pode fazer, tá? Referente aí a Igor Jesus, se vai ficar, Thiago Almada, esses jogadores aí, velho, só o tempo dirá. Tá? Só o tempo vai dizer, porque nós temos aí, galera, a Libertadores, faltam 3 jogos aí pro fim pra Libertadores, né, pro fim da Libertadores, então temos 3 jogos aí para ser campeões e 8 jogos do Brasileirão pra gente também ser campeões de Campeonato Brasileiro, tá? Então, querendo ou não, o Botafogo hoje é sim a base da seleção brasileira de futebol, tá? Então esse foi mais um vídeo, até o próximo e fui!